Agora, na parte de gestão e governança de TI, eu vou explicar mais ou menos quais foram os nossos pensamentos, as nossas estratégias e os nossos objetivos com relação ao nosso projeto de PI, tanto no prisma do vendedor quanto no prisma do cliente, e também em três cenários diferentes: no pessimista, no intermediário e no otimista. Eu achei melhor começar aqui no Excel, porque aqui nós tabelamos todos os valores e colocamos as fórmulas e os gráficos mais detalhadamente. E para começar no TCO do cliente, aqui ao lado nos custos locais, eu coloquei todos os custos possíveis que poderiam ter em um microempreendimento e na aquisição de um sistema do zero, né? E aqui no TCO do cliente eu coloquei os que efetivamente teriam, ou seja, os custos iniciais que estariam listados no custo de desenvolvimento, ou seja, quanto ele pagaria para nossa empresa, no caso a Inovatec, uma empresa fictícia, desenvolver o software para ele, os aparelhos necessários para a operação do software na barbearia, no nosso caso, e aqui os custos operacionais que já existiam na barbearia, né? Então aqui a gente pode ver que o custo inicial no primeiro mês, contando que ele pagaria tudo na primeira parcela, seria de 9.843,61 e que os custos operacionais por mês eram de 5.520. Então o subtotal no primeiro ano, né, com o primeiro mês de custos iniciais, resultou em 15.363,61 e o subtotal anual de 76.083,61. Aqui ao lado eu coloquei uma projeção por ano, então no 10º ano o valor continuaria o mesmo, né, porque os custos iniciais já seriam pagos, hipoteticamente. E aqui uma projeção do TCO, só para explicar mais ou menos em um gráfico, né, como que o TCO flutuaria assim por esses valores. A seguir, eu fiz uma receita bruta que não necessariamente a gente precisava fazer, mas eu preferi fazer, porque aqui eu quis colocar quais seriam os impactos na receita, né, da barbearia antes e depois da aquisição do software. Ou seja, depois de um tempo da aquisição do software, o barbeiro ele poderia fazer um reajuste dos seus serviços, né? Porque ele traria comodidade e mais satisfação para os seus clientes com o sistema. E também a gente considerou que houvesse um aumento de 25% na quantidade média de clientes por dia. Ou seja, em um cenário ótimo de 7 antes da aquisição do software, foi para 8,75 depois da aquisição do software. No cenário médio de 5 de clientes por dia, foi para 6,25. E no cenário ruim de 4 foi para 5 a quantidade média de clientes por dia. E aqui projetando para receita bruta diária, semanal e mensal. No ROI otimista, nós contamos com a receita bruta mensal do cenário otimista depois da aquisição do software. No primeiro mês, menos as despesas mensais, contando com os custos iniciais, né, e os custos operacionais, que deram 15.363, que resultaram no lucro líquido mensal de menos 5.073,61, ou seja, um prejuízo. E aí, nos meses seguintes, teoricamente, essa dívida seria quitada, né, com o passar do tempo, porque os custos iniciais não seriam mais contabilizados, ou seja, as despesas mensais seriam menores que a receita bruta mensal, proporcionando um lucro líquido mensal de 4.770, fazendo com que o break-even point do empreendimento no cenário otimista fosse no terceiro mês, e que no terceiro mês ele terminasse com um acumulado de 4.466,39. No cenário intermediário, nós fizemos a mesma coisa, né? Mas só substituímos a receita bruta mensal pro cenário médio. O cenário médio aqui, depois da aquisição do software, de 7.250. E resultou no break-even point no sexto mês, com um acumulado de 1.136,39. Já no cenário pessimista, né, como o próprio nome já diz, foi meio péssimo, assim, porque
depois do primeiro mês com um líquido mensal de menos 9.483,61. Nos meses seguintes, ele conseguiria um lucro líquido mensal de 360, ou seja, a dívida que ele conseguiu no primeiro mês seria quitada em pequenas parcelas de 360, o que acarretaria em um break-even point só no 28º mês, né, que acabaria no acumulado de 236,39. Agora, falando do vendedor, nós seguimos a mesma linha de raciocínio, né? Começando pelos custos locais dos custos possíveis que poderiam haver, né, em um estabelecimento, aqui listando e tirando onde cada um comeria, e resultando no TCO do vendedor final, que ficou dessa forma. Ou seja, no primeiro mês, ele os custos iniciais acabaram em 16.516,96. Os custos legais e administrativos em 2.140 e os custos operacionais gerais em 24.532,69, acarretando um subtotal mensal de 43.189,63 no primeiro mês, né, com os custos iniciais do empreendimento, ou seja, workstation, roteador, cabos, das instalações, né, mesmo, e finalizando em um subtotal anual, naquele ano, no primeiro ano, de R$ 336.589. E aqui nós seguimos a mesma linha de raciocínio com uma tabela de projeção por ano de 10 anos, contando que haveria uma reestruturação total dos equipamentos no quinto ano, né, que após fazer uma pesquisa, eu notei que essa é uma prática comum no mercado, né, para evitar problemas enfim, problemas gerais, assim, com as instalações. E aqui o mesmo gráfico que a gente fez pro cliente. Aqui foi a maneira que a gente encontrou de vender o nosso software sem gerar prejuízo, que foi através de licenciamentos perpétuos, ou seja, um preço fixo para a venda do software, licenciamentos mensais, que seriam uma mensalidade, e suportes e atualizações, que serviriam apenas para o licenciamento perpétuo, porque no licenciamento mental, o suporte e atualizações já estariam inclusos nesse preço aqui. Esse seria o cenário do primeiro ano, sem os reajustes, né, e sem os aumentos na quantidade média vendida por mês. E no cenário do segundo ano em diante, nós faríamos um reajuste de preços, né, nos nossos serviços e produtos, que resultariam agora nesses valores. E a gente considerou que haveria um aumento de 10% na quantidade de licenças vendidas por mês, acarretada assim pelo investimento que a gente faria em marketing, listado aqui no TCO do vendedor, marketing digital, né, na questão de conteúdo, otimização de mecanismos de busca, etc., redes sociais. A gente faria um investimento de R$ 3.000 por mês nisso, então a gente acreditou, né, nesse investimento e também no CRM, que reforçaria a nossa relação com o cliente, né, de maneira efetiva e, e acarretaria em uma quantidade maior de clientes com o passar do tempo, né, a partir do segundo ano aqui nesse caso. Aí o ROI otimista. é, No ROI otimista, o lucro líquido mensal no primeiro mês seria de menos 21, 192,63 por conta dos primeiros investimentos. E nos meses seguintes também haveria prejuízo de 4.675,67 por mês. Aí, com o reajuste de preços e com a nova demanda, né, de clientes, o lucro líquido mensal se reajustaria para 20.404,03 por mês, o que acarretaria aqui depois dos 12 meses um rápido pagamento, né, da dívida que a gente tinha acumulado. Aí acarretaria no break-even point em torno do 16º mês, com acumulado de 8.991,12 centavos. No cenário intermediário, no primeiro mês nós teríamos
nós teríamos aqui um prejuízo de 25.671,93. Nos meses seguintes, também prejuízo de 9.154,97. E a partir do segundo ano, com os reajustes, né? Nós começaríamos a ter um lucro líquido mensal de 10.878,80 por mês a partir aí do segundo ano, né? Resultando em um break-even point no 24º mês e com acumulado de R$ 4.169. Já no cenário pessimista, como é de se esperar, nosso break-even point aconteceu muito futuramente aqui no, no mês 146, com acumulado de 1.250, porque o nosso lucro líquido mensal seria relativamente baixo, né, comparado ao prejuízo que nós acumularíamos no primeiro mês e no primeiro ano, de 1.353,57. Então, por esse motivo, o break-even point aconteceria bem futuramente. E isso abre margens, uma conclusão final assim, no cenário pessimista, para a gente pensar nesses reajustes, reestruturações nos próximos anos, além do segundo, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente, para tentar diminuir, né, diminuir o tempo de retorno do investimento, né, do ROI. E é isso. Ah, e aqui também tem um dashboard, dashboard bem básico assim para só para explicar visualmente como seriam, né, os capitais acumulados do cliente e do vendedor, e também um gráfico pizza para mostrar os custos iniciais e os custos em frente aos custos operacionais em cada cenário, né, do cliente e do vendedor.